Boa tarde a todos e a todas. Então, nós vamos aí para mais uma aula nossa da disciplina A Guerra Fria no Brasil, oferecida aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Eu, de início, agradeço ao professor Francisco Ferraz, que é professor da Universidade Estadual de Londrina e que vai participar conosco aqui. Na hora que o Francisco for falar, eu farei uma apresentação mais detalhada dele. Então, vamos iniciar a nossa atividade de hoje. Eu vou falar sobre os impactos, as reverberações da Guerra Fria aqui no Brasil, principalmente na sua fase inicial, aquela fase em que ela está em processo de gestação. A Segunda Guerra Mundial está a acabar, um novo conflito está a emergir, e eu vou tentar trabalhar com vocês em que isso repercutiu aqui no Brasil. A minha fala, ela vai estar centrada no texto Ecos da Emergência da Guerra Fria no Brasil, que foi publicado na revista Diálogos e que eu passei o link para vocês, e num capítulo que eu publiquei nesse livro aqui, organizado pelo Chico Carlos Teixeira da Silva e por mim, Relações Brasil-Estados Unidos, séculos XX e XXI, capítulo 4 dele, na gênese da Guerra Fria, os Estados Unidos e a repressão ao comunismo no Brasil. Então, a minha fala vai estar centrada principalmente nesses trabalhos. Eu rememoraria, porque eu já falei um pouco sobre isso aqui, que a América Latina passou um processo de transição de regimes autoritários para regimes com alguma característica de democracia entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria. Estamos a falar aí de coisa entre 44 e 47. Houve um primeiro momento, portanto, de expansão das democracias, mas, no entanto, conforme o novo conflito, o conflito a envolver, de um lado, Estados Unidos e seus aliados, e, de outro lado, a União Soviética e a sua área de influência, conforme isso foi se tornando mais agudo, notamos uma tendência em todo o continente de erosão dos regimes democráticos que estavam ali em processo de constituição, inclusive, e a emergência de regimes de um viés mais autoritário. E observamos, inclusive, uma opção, principalmente ali a partir de 46, 47, dos Estados Unidos, pelos chamados regimes mais fortes, com uma base militar e que poderiam ser utilizados como uma estratégia de contenção ao comunismo no continente. Né? Após 1947, segundo Peter Smith,
apenas 4 regimes se mantêm como democráticos no continente: o Uruguai, a Costa Rica, o Chile e o Brasil. Tá? Observem, a Guatemala permaneceu até 54, mas em 54 houve um golpe com envolvimento dos Estados Unidos, um golpe articulado pela CIA, não? E que leva à derrubada do governo guatemalteco e à instituição de um regime extremamente truculento naquele país. Aqui no Brasil, após 15 anos de ditadura do Estado Novo, Vargas ele é derrubado. O presidente eleito, o general Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito pelo processo eleitoral mais democrático que teve até aquele momento. Observe que nós não tínhamos eleições presidenciais no país desde da chegada de Vargas ao poder, desde 1930. Em 1930, cerca de 10% da população adulta votou. Em 1945, nós tivemos aproximadamente 35% da população adulta a votar. E desse contingente, aproximadamente 50% eram mulheres. Então, uma outra, né, mudança, né, foi a inclusão das mulheres no sistema eleitoral brasileiro. É importante observar que esse Brasil que está aí num processo de democratização, ele comporta uma série de contradições. Porque, observe, Vargas chegou ao poder por meio de um golpe de Estado. E, posteriormente, em 1937, nós temos um novo golpe, o golpe do Estado Novo, tá? E a consolidação de um sistema ditatorial. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso alongaria muito a nossa discussão e não é o nosso foco. No entanto, eu gostaria de observar que Vargas, que perseguiu, principalmente durante a ditadura do Estado Novo, os seus opositores, e fossem eles de esquerda ou de direita, mas com muito maior intensidade os de esquerda, Vargas, ao mesmo tempo, tinha um projeto claramente delineado de país, de urbanização do país, de industrialização do país, de tornar o país uma potência média reconhecida, alguma coisa assim. E Vargas, no final do seu governo, percebendo a erosão da sua base de sustentação, ele passa a se apoiar principalmente nas camadas de trabalhadores urbanos
e em certos setores de uma classe média urbana, e começa a implementar um conjunto de medidas que, de um lado, tem por objetivo o controle da classe trabalhadora, mas, de outro, tem por objetivo alargar sua base de sustentação. E, no final do seu governo, efetivamente, Vargas tende mais a essa perspectiva de aproximação com os setores das esquerdas, e isso vai influenciar o desfecho do seu governo. Nós já voltamos a falar nisso. No contexto internacional, Vargas era pressionado pelos Estados Unidos, de quem o Brasil havia sido um grande parceiro durante a Segunda Guerra Mundial, no sentido da democratização do país. E ele começa a adotar algumas medidas já a partir de 1944, no sentido de organizar essa transição para a democracia. Ele marca eleições para o final de 1945, ele possibilita uma abertura política com a libertação de presos políticos, cria as condições para que, inclusive, o Partido Comunista pudesse pleitear a sua legalização, o que veio a ocorrer, mas havia muitas suspeitas de que Vargas estivesse a planejar um golpe ou de que ele estivesse por trás de movimentos que tivessem por objetivo criar as condições para atrasar as eleições e para que ele continuasse no poder. Nesse contexto, já não mais com Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, Roosevelt morreu em abril de 1945, começa a aumentar uma pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil, no sentido de que não tolerariam alterações nisso daí e tal. E tem um fato marcante, que foi um discurso do diplomata estadunidense, do embaixador Burley, efetuado no dia 29 de setembro, no Sindicato dos Jornalistas do Rio, onde ele interfere em questões internas do Brasil ao dizer publicamente que não seriam toleradas alterações no calendário eleitoral e aí por diante. Um diplomata jamais deve fazer isso. E isso levou a tensões e a retirada do Burley do Brasil. E é interessante que, nesse contexto, boa parte das mesmas pessoas que ajudaram Vargas a dar o golpe do Estado Novo em 1937 articularam o golpe que depôs Vargas em outubro de 1945.
O presidente eleito, né, o general Eurico Gaspar Dutra, ele tinha uma trajetória que merece ser observada. Eu acredito que depois o Francisco provavelmente acabe por tocar em algumas dessas questões, uma vez que o Francisco é um dos maiores especialistas brasileiros em história militar. O Dutra, ele era germanófilo. Durante o período que antecedeu ao envolvimento direto do Brasil no conflito, ele tinha uma perspectiva tendencialmente pró-germânica, e não apenas ele, mas um conjunto de militares que o cercavam. No entanto, rapidamente, conforme a situação mudou, com o envolvimento do Brasil no conflito global do lado dos Estados Unidos, Dutra mudou essa sua perspectiva. E, no seu governo, já desde o início, ele vai estabelecer um tipo de alinhamento incondicional do Brasil com os Estados Unidos. É importante a gente observar que Vargas havia não apenas marcado a abertura com o processo eleitoral, mas também com a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, no momento em que Vargas foi deposto, é importante observar que crescia no país uma mobilização popular que foi desembocar num movimento chamado de queremismo, tá? Que era a defesa da realização da Assembleia Constituinte com Vargas, para que se definisse o novo arcabouço jurídico, né, a nova Constituição do país, ainda com Vargas no poder, e para que o novo governo já fosse eleito num processo amplamente democrático. Esses setores que desconfiavam de alguma trama, de algum golpe do Vargas, em grande medida temiam esse tipo de movimento, temiam que o Vargas pudesse estar por trás desse movimento, e mais, temiam uma possível aliança de Vargas com os comunistas. E isso aqui é muito interessante, porque Vargas reprimiu de uma forma exacerbada, de uma forma bastante dura, os comunistas brasileiros durante o seu governo. Muitos comunistas foram presos, torturados, e a principal liderança comunista, o Prestes, foi preso, e não apenas isso. A sua mulher, a Olga Benário, foi presa, ela era judia, e foi entregue às autoridades alemãs. E morreu num campo de concentração na Alemanha. Mas, ao final do governo de Vargas, ele se aproxima dessas tendências mais trabalhistas e há alguma
aproximação com os comunistas, mas eu acho que é importante demarcar aqui. Essa aproximação ela é meramente estratégica. Vargas tem uma postura extremamente anticomunista. Mas isso tudo gera as tensões que vão desembocar nesse golpe. Dutra, eleito, ele toma algumas medidas que fazem com que o seu governo tenha algumas características bastante peculiares. Como eu disse, foi o processo eleitoral mais democrático que nós tivemos até então. E Dutra inicia o seu governo, né, com a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que havia sido programada pelo seu antecessor, né, e na própria Constituinte ele consegue que a Assembleia aprove a manutenção da Constituição autoritária de 1937 até a promulgação da nova Constituição. Com base nessa legislação autoritária, Dutra faz um decreto, o Decreto 9.070, e, por intermédio dele, ele proíbe as greves, a grande maioria delas, e intervém num conjunto enorme de movimentos da classe trabalhadora. A classe trabalhadora vai manter a sua mobilização, até porque nós vivíamos um momento de carestia e de aumento da inflação. Então, a classe trabalhadora começa a organizar greves para recuperar o seu poder aquisitivo. E aí nós temos uma questão bastante interessante. Por quê? Porque o Partido Comunista adota uma linha extremamente moderada. O Partido Comunista ainda esperava uma perspectiva de colaboração global, aí, de que pudesse haver a cooperação entre União Soviética e Estados Unidos, e Prestes chega a alertar que era preferível apertar os cintos e ter fome, porque a greve provocaria inquietações, distúrbios, e que isso seria melhor para os fascistas. Inclusive, há um certo descontentamento com trabalhadores da base do Partido Comunista. Muitos acabam por se distanciar do partido e vão continuar a lutar por melhores salários e melhores condições de vida. Tá? Mesmo assim, o movimento dos trabalhadores começa a ser, ao longo do ano de 1946, severamente reprimido. No dia 23 de maio, nós temos uma manifestação no Largo da Carioca, no Rio, que foi duramente reprimida. No mesmo mês, o Movimento Único dos Trabalhadores, o MUT, foi fechado, e os sindicatos a ele vinculados, né, foram suspensos. Tivemos dirigentes sindicais presos. E essa repressão ela foi num crescente. Então, observem que nós temos
um governo democraticamente eleito, nós temos uma constituinte, vamos aprovar uma nova Constituição, e, no entanto, está a ocorrer uma intensificação da repressão no país. Eu até destacaria que a UDN, União Democrática Nacional, é um partido bastante conservador, em diversas vezes se manifestou pela imprensa a reclamar da repressão contra seus membros e, inclusive, da prisão de membros do partido. Com o início de 47 e a intensificação daquilo que veio a se convencionar chamar depois de Guerra Fria, houve uma intensificação da repressão aos movimentos sociais no país. Então, em abril de 47, no dia 15 de abril, a Associação da Juventude Comunista foi suspensa. Em maio, o Partido Comunista foi colocado fora da lei por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O Partido Comunista havia tido, nos 2 anos de legalidade dele, um crescimento enorme. O partido tinha algo entre 150 e 200 mil membros. Ele estava presente, principalmente nas maiores cidades, nas câmaras municipais, inclusive controlando algumas das mais importantes câmaras municipais do país, tinha um grande número de deputados estaduais e federais, tá? Tinha, inclusive, uma participação no Senado. Essa ação para colocar o Partido Comunista na ilegalidade, ela foi criticada, inclusive por jornais conservadores, como o Correio da Manhã, o Estado de São Paulo, e mesmo um anticomunista como o Carlos Lacerda vai criticar, talvez oportunisticamente, mas vai fazer a crítica dessa decisão. Aqui nós temos um ponto, porque há pessoas que fazem uma associação direta entre o que ocorreu no Brasil e a interferência dos Estados Unidos. Eu queria fazer uma observação para vocês e lembrar que nós não podemos fazer essa associação direta, porque, se de um lado há a influência dos Estados Unidos, de outro lado, é importante reconhecer que as elites brasileiras eram ferrenhamente anticomunistas, que o Partido Comunista foi legalizado no Brasil, olha, interessantemente, até com uma certa pressão do presidente Roosevelt, para que Vargas fizesse isso, por questões ligadas ao processo de criação da ONU, onde a União Soviética só reconhecia quem a reconhecia, né? E
ele entendia que o reconhecimento da União Soviética e a legalização, a abertura política, a legalização, inclusive, do Partido Comunista, seria interessante. Então, é importante a gente observar que, de um lado, nós temos uma influência externa dos Estados Unidos, e não só no Brasil, em todo o continente, mas que nós temos uma postura anticomunista muito forte aqui, e quando as elites percebem que o cenário mudou, elas agem no sentido de voltar à sua postura anterior e de fechar os poucos canais abertos para a expressão popular e barrar possíveis avanços sociais pleiteados pelas organizações da classe trabalhadora. Então, nós temos que associar, né, pegar esse contexto, mas temos que analisar as questões internas também. Feito esse parêntese, eu observaria que ali em abril de 47, imediatamente após colocar o PCB na ilegalidade, e observem aqui, foi no mesmo dia, o governo também tornou ilegal a Confederação dos Trabalhadores Brasileiros. E mais, suspendeu os sindicatos a ela afiliados por 6 meses. O PCB recorreu da decisão da sua cassação e Prestes, a principal liderança comunista, recomendou que o partido fosse cauteloso. Num primeiro momento, ele acreditava que era possível reverter o quadro legalmente. No entanto, conforme a repressão vai se intensificando, inclusive com a prisão de militantes, com agressões, com ações violentas, a perspectiva de Prestes muda e o partido também vai se tornando mais incisivo. Em janeiro de 48, portanto, aí menos de um ano, né, cerca de 9 meses após a cassação do Partido Comunista, os mandatos dos membros do PCB, porque, veja, o PCB era legal e o seu registro foi cassado. No entanto, você tinha parlamentares que haviam sido eleitos pelo partido. Então, esses mandatos foram anulados, cassados, e os parlamentares perderam esses mandatos. E, uma vez que, durante esse período aí da cassação do partido, alguns deles foram bastante aguerridos nas suas manifestações no parlamento e pela imprensa, após a cassação dos seus mandatos, houve uma repressão enorme contra eles, inclusive com denúncias de prisão e de violência física cometida contra eles. Então, se a gente olhar para o ano de 1947, nós observamos que houve um aumento da repressão às atividades sociais, de amplo espectro, mesmo eventos multipartidários foram duramente reprimidos. Vou dar um exemplo. No dia 22 de agosto de 47, as comemorações do 5º ano da entrada do Brasil
na guerra foram interrompidas pela polícia, tivemos pessoas interceptadas, presas, houve violência. Né? No dia 18 de setembro, a Liga de Defesa Nacional celebrava o primeiro aniversário da nova Constituição e o movimento foi reprimido pela polícia, mesmo havendo a participação de deputados e de membros do governo na atividade. Tá? Para ter uma ideia, o jornal O Diário do Povo, que era ligado à UDN, criticou a repressão. Veja, o Partido Comunista havia sido posto na ilegalidade, mas os seus membros continuavam a atuar como sempre atuaram anteriormente, na clandestinidade. Aqui não se tratava de uma clandestinidade, mas, digamos que estavam a atuar independente da cassação do partido, e a repressão sobre eles aumentou. E muitos deles foram presos em novembro, no Rio de Janeiro, por distribuir panfletos. Nesse mesmo mês, houve uma comemoração da vitória do prefeito eleito de Santo André pelo Partido Social Trabalhista, que era um partido um pouco de fachada, vamos dizer assim, ou de grande presença dos comunistas nele, e na celebração disso, e um projeto, e um protesto contra a lei de anulação dos atos comunistas, né, essa manifestação foi duramente reprimida. Também houve repressão em diversas outras cidades do país. Né? Muitos anos depois, Prestes, numa entrevista, ele diz que durante esse período haveriam sido mortos 55 militantes do partido. No entanto, ele não dá detalhes e não apresenta evidências desse número. Não dá efetivamente para a gente saber até onde isso de fato ocorreu. 55 militantes do partido mortos, ou a partir de onde isso poderia ser um discurso. O que sabemos é que houve uma intensa violência aos militantes do partido. É interessante observar que o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, foi eleito com o apoio dos comunistas. E ele se torna o principal adversário dos comunistas. Por quê? Em São Paulo. Porque o seu partido seria o grande beneficiário da anulação dos mandatos comunistas. Por quê? Porque o seu partido herdaria a maior parte desses mandatos. Bom, em 8 de janeiro de 48, houve, então, o cancelamento do mandato dos comunistas e vai se intensificar a repressão à imprensa ligada aos comunistas. Eu queria até observar para vocês aqui que, à época, chegou-se a apresentar um projeto na Câmara para cassar o direito ao voto de quem houvesse sido filiado ao Partido Comunista. Mas a ideia não prosperou, tamanha ilegalidade, uma vez que o Partido Comunista era legal.
Então, você não pode punir um cidadão que foi filiado ao partido no passado, uma vez que ele era legal. Né? Apesar dessa repressão, o Partido Comunista continuou a agir e tenta estratégias para manter a sua base organizativa legal, pública, de formas diversas. Por exemplo, em 49, né, os militantes comunistas criaram o Partido Popular Progressista, PPP, mas o Supremo Tribunal Federal negou o pedido de registro por entender que o partido de fato representava os comunistas e que atendia a interesses de uma potência estrangeira e aí por diante. Tá? Então, eles não conseguiram. Tá? Ao longo dos anos de 47, 48, eu diria para vocês que houve uma intensa repressão à imprensa comunista no país. Os jornais de orientação comunista, que eram publicados em diferentes capitais do país ou cidades um pouco maiores, foram permanentemente suspensos. Em muitos casos, houve invasões das suas sedes ou de gráficas que prestavam serviços para eles, houve quebra de maquinaria para impedir que os jornais fossem impressos. Então, os jornais eram colocados na ilegalidade, eles criavam outro jornal com outro nome. Esses jornais publicavam 1, 2 números, na sequência eram postos na ilegalidade também, e aí por diante. Tá? Então, é importante a gente situar, primeiro, que essa repressão que ocorreu aqui no Brasil não foi um caso isolado. Ela ocorreu em toda a América Latina. E ela ocorreu em grande parte do mundo. Ela tem as suas particularidades? Tem, mas ela tem que ser vista nesse contexto mais amplo. Então, é importante situar que os Estados Unidos, que haviam estimulado a democratização de todo o continente, ali entre 44 e 46, a partir de 46, passaram a apoiar grupos autoritários na expectativa de eliminar ou reduzir ao máximo possível a influência comunista no país. Então, a gente observa, por exemplo, que em 1947 o Brasil e o Chile colocaram o Partido Comunista na ilegalidade, que no ano seguinte a Costa Rica, né, que os membros dos partidos, o mandato dos membros dos partidos comunistas foram anulados no Chile em 47, no Brasil em 48. Vejam, até 48, no continente, 8 países tornaram os partidos comunistas ilegais. Tá? Ou seja, na continuidade, nós estamos tendo golpes. Eu acho que o grande exemplo é o golpe da Guatemala, em 54. Tá? Mas até 56, os comunistas haviam sido excluídos do processo eleitoral
afastados do serviço público, punidos de diversas formas, em 14 dos 20 países que o continente, então, tinha. Tá? Na grande maioria desses países, a imprensa comunista também havia sido posta na ilegalidade ou havia uma repressão muito intensa a ela. Além disso, muitos países do continente romperam relações com a União Soviética. Veja, Brasil e Chile rompem em 47, Colômbia em 48, e aí vai. Venezuela rompe, Cuba rompe, a Guatemala depois do golpe de 54. Tá? Então, nós temos uma, um perfil muito semelhante no continente. Agora, eu entendo que nós devemos observar que as causas, não dá para a gente pura e simplesmente dizer que é a mão dos Estados Unidos nisso. Há uma presença, sim, dos Estados Unidos, há uma influência, mas nós devemos entender que as elites locais sempre foram anticomunistas. E se elas toleraram, por alguma razão, tá, a legalidade do Partido Comunista imediatamente após o final da Segunda Guerra Mundial, assim que houve condições de mudar essa perspectiva, elas se colocam em movimento. É importante observar que essa posição que o Brasil vai adotar, que leva o país a um alinhamento incondicional aos Estados Unidos, né? Um alinhamento incondicional, isso acaba, em grande medida, como nos apontou Frank McCann já em relação ao período da guerra, isso reduz a capacidade de negociação e de barganha do país. E as expectativas de que o país tivesse um tratamento preferencial, um status de potência regional, ele não se consolidou. Tá? O país não teve isso. É interessante observar que, quando presidente, o general Dutra fez uma viagem aos Estados Unidos, e eu trabalhei no detalhe com essa documentação, encontrei relatórios inteiros dessa viagem, e é muito interessante, porque Dutra chega aos Estados Unidos e ele é tratado como um grande chefe de Estado. Houve desfile recepcionando ele, inclusive uma história que ele fez aniversário durante a viagem dele. Houve uma cidade lá que fizeram um enorme de um bolo para ele, na rua, etc., celebração. A Vanderbilt University concedeu a ele título de doutor honoris causa, salvo engano meu. Agora eu me perdi aqui um pouquinho, acho que foi ela. Então, assim, um tratamento, vamos dizer, top. E isso provocou uma grande euforia na diplomacia brasileira. E Dutra volta, e nada, e nada, e nada. E aí a gente começa a ver alguns documentos, né, internos da diplomacia, perguntar, mas e aí, afinal de contas, o que nós conseguimos? Bom, a resposta é nada. Tá? E a impressão assim que foi quase como passar um doce na boca de criança, né?
trataram com festa, trataram com grande grandiosidade, discursaram, mas efetivamente daquilo que o país esperava, ele não obteve, não, absolutamente nada. E para finalizar, para que vocês possam aí assistir ao professor Francisco Ferraz, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que eu acho que é importante a gente pensar que essa presença da influência dos Estados Unidos aqui, nós não podemos atribuir tudo o que aconteceu em relação ao país aos Estados Unidos. Seguramente houve uma influência dos Estados Unidos em todo esse processo que eu apontei, mas houve também uma ação das elites brasileiras, e isso precisa ser considerado. E eu diria, rapidamente, até porque o Francisco, eu acredito que deverá falar disso, quando Dutra está aí a encerrar o seu governo, nós temos um novo processo eleitoral, e o Vargas, que foi o ditador no período anterior, volta por intermédio de um processo eleitoral democrático e com uma base popular bastante sólida. Vargas vai procurar trilhar um caminho que, de um lado, procura explorar a proximidade com os Estados Unidos, mas, de outro lado, procurará retomar uma agenda de interesses de Estado do país, e isso vai levar o país numa certa rota de colisão com os interesses dos Estados Unidos. Isso vai se dar em diferentes campos, como, por exemplo, em relação à questão do petróleo, né? É um ponto onde haverá conflitos, e, em paralelo, nós teremos também pontos de confluência, inclusive de cooperação militar, né? Mas o que também gerará tensões, inclusive, no interior da caserna. Mas isso daí eu não vou avançar sobre esses pontos, eu até pretendia falar um pouco disso, mas depois, ao conversar com o Francisco e ao perceber que ele pretendia abordar uma dessas questões, eu estou deixando elas para ele. Então, por enquanto, é isso. Eu vou parar por aqui